como eu avisei no último programa, nós continuaríamos a entrevista com o seu Clóvis Tramontina, que foi presidente do conselho da Tramontina, uma empresa conhecida por todos. 97% dos brasileiros conheciam a Tramontina em pesquisas. É uma empresa que vende para mais de 120 países e tem uma presença marcante e um cuidado muito grande tanto com a qualidade quanto com os funcionários, enfim, é uma empresa de sucesso. E hoje nós queríamos conversar com o Clóvis também sobre a própria empresa, mas sobre o cenário do empreendedorismo. O que é importante, seu Clóvis, seja bem-vindo mais uma vez, para empreender? Padre Ezequiel, obrigado por estar nesse programa novamente. Empreender é correr riscos, tá? E correr riscos não é para todo mundo, tá? O empreendedor, eu sempre digo uma coisa. Você imagina, nós colocamos agora uma fábrica de porcelana, que provavelmente daqui a alguns anos não se use mais prato ou copo, não sei, né? Não se sabe o que será o futuro, né? Por exemplo, veja a indústria automobilística, agora está se falando em carros elétricos e os carros a combustão, Claro, vai por muitos anos, mas é um risco que tem. Então, empreender é correr riscos, tá? E aceitar um tempo de maturação de um novo projeto. Porque às vezes os jovens têm muita pressa, tá? Eles querem que as coisas aconteçam de forma rápida. Não é assim. Tudo tem a sua maturação, tem seu tempo e tem que tratar as dificuldades iniciais como as doenças infantis. Uma doença infantil, tu tratando ela, a criança se recupera e vai ser adolescente e depois adulta. E a empresa é a mesma coisa. Se você fizer um tratamento adequado de tratar as doenças infantis, as pequenas dificuldades de início, você vai progredir depois. Nesse livro, Paixão, Força e Coragem, Clóvis Tramontina, tem toda a história também da Tramontina, que tem 111 anos. O senhor é um vendedor por excelência? A sua característica principal é em vender ou é fazer gestão? Como é que é? Eu, quando fui a São Paulo, em 81, tá, eu me identifiquei muito com a área de vendas, com a área comercial, e aí, 81. Então, nós estamos falando de mais de 40 anos, Padre Ezequiel. Tá? E, na época, a Tramontina era muito voltada para dentro. E eu disse, não, peraí, se nós quisermos progredir, nós temos que colocar essa empresa voltada para fora. Então, eu disse assim, e eu sempre gostei muito de vender. Na época, hoje é por computador, mas na época era tudo no talão de pedido, anotar, escrever, era fantástico, né? E eu entendo que eu sou muito mais vendedor do que gestor, né? Mas eu gosto também de trabalhar com pessoas. E talvez uma das características mais importantes que eu tive na Tramontina foi montar as equipes de trabalho. Isso aqui, eu não tenho dúvidas que eu colaborei muito para isso, né? Para montar as equipes e mostrar para elas o seguinte, os valores da empresa. Que uma empresa, para chegar a 111 anos, tem que ter valores, e nós temos esses valores. Quais são os valores da Tramontina que o senhor destaca? Primeiro deles, não assim em ordem de importância, mas a satisfação dos clientes, porque quando o cliente estiver satisfeito, ele volta a comprar. Então isso aqui é fundamental. A valorização da prata da casa. Como é que tu vai atrair um jovem para vir trabalhar na Tramontina? Porque emprego tem por tudo, né? Deveria ter por tudo, né? Mas emprego tem por tudo. Mas na Tramontina é o seguinte, o jovem tem a oportunidade de ser um diretor, no futuro um gerente, tá? Um gestor, enfim. Ele tem oportunidades aqui no Brasil ou no mundo. Então isso aqui é uma das coisas fundamentais da empresa. A liderança é outro valor importante que nós colocamos, onde nós... Pode ser até que tenha a ver com o número 1, que eu sempre quis ser o número 1.
mas nós queremos ser o líder de mercado. Onde nós atuamos, nós entramos para valer, ter a liderança. Outro aspecto, a devoção, tá? Ou seja, as pessoas na empresa têm o sentimento do pertencimento. Outro dia, aqui na Tramontina, teve uma menina que servia o cafezinho aqui, e eu perguntei de onde ela era. Era uma menina nova que estava substituindo a Alice, que estava de férias, né? E essa menina disse, eu sou de Quaraí. Pô, e o que tu veio fazer, Carlos Barbosa? Não, vim em busca de trabalho. Pô, que legal, e tu conseguiu, né? Sim, mas o meu sonho é vestir o jaleco azul. O jaleco azul é o jaleco da Tramontina, ela está numa empresa terceirizada. Então, isso aí que é bacana, e as pessoas têm essa coisa do pertencimento. A devoção, falei, o trabalho é outra coisa importante, a Tramontina nós trabalhamos muito, então esses são os principais valores da empresa. E essa característica também que eu percebi do contato com os clientes, o senhor teve contato, na verdade o senhor cuidou pessoalmente de muitos clientes. Isso aí foi uma coisa que eu sou apaixonado. Eu acho que o cliente tem que ser levado aqui na bandeja, né? O cliente tu tem que botar ele num pedestal, porque o cliente é tudo, né? O cliente é o que paga o salário de tudo isso aqui, quando ele faz a comercialização do teu produto. Isso é sensacional. Ele te dá essa abertura. Eu tenho algumas coisas emblemáticas, né? Uma vez eu tentei vender para o Carrefour na China, porque eu tinha um amigo meu que era o presidente do Carrefour na China. Chegamos lá, o Viesli também é lá de Caravaggio, lá de... Conhece o Viesli, né? Tá? São gente mais ou menos, viu? Não é tudo isso, tá? O pai dele é muito querido. O pai dele deve trabalhar lá no santuário toda a vida, sim, né? Toda a vida. Tá aí o César, fomos o César e eu lá para a China, chegamos lá com a pastinha, com um monte de amostra. O Cláudio Gouveia, que era o presidente do Carrefour, disse, Clóvis, o que tu está fazendo aqui? Eu disse que eu vinha te vender, então eu estou aqui. Claro, depois por problemas logísticos não deu. Mas esse é o tipo da coisa. Eu gosto de construir com os clientes uma parceria, um relacionamento. Eu não quero fazer um negócio, eu quero fazer uma parceria de negócios, tá? Para que você repita os negócios e não faça um negócio. Porque um negócio eu posso te vender um carro, posso te vender mais barato ou mais caro, tu faço um negócio. Não, eu quero vender mais carros, eu quero vender mais facas, né? Não só uma vez, mais vezes. O senhor tem uma característica também de empresa de não se envolver com ideologias. Não. Porque o senhor compreende que o presidente, seja quem for, ele não deve atrapalhar o trabalho das empresas. Como é que o senhor vê isso? Eu sou uma pessoa, não é o Clóvis, isso aqui vem da nossa empresa. Nós nunca nos envolvemos politicamente. Por quê? Porque são coisas assim, tu tem que respeitar, nós temos hoje 11 mil funcionários praticamente, tu tem que respeitar o pensamento de cada um. Nós temos gente de todos os partidos aqui dentro. De todos os partidos, de todas as religiões. De todas as religiões. De todos os times de futebol. Todos os times de futebol, exatamente. Então tu tem que respeitar as diferenças, tá? Tu respeita as diferenças e aí pronto, isso aí não te dá problema nenhum. Nós nunca apoiamos nenhum político, tá? No aspecto financeiro, isso aqui é uma política da empresa, por isso que nós não compramos nada do Estado, não vendemos nada para o Estado. Aliás, para o Estado, para a nação ou para o município, nós só pagamos imposto, que isso é bastante. Uhum. Então, isso é que é... E o maior trabalho social da Tramontina, na minha visão, é a geração de empregos, tá? Uhum. Empregos bons e saudáveis. Clóvis, uma palavra para os jovens de hoje. Como é que o senhor vê o jovem? Eu sou um sujeito fanático pela juventude, tá? Eu acho a juventude fantástica. A única coisa que me preocupa na juventude é que está sendo desvirtuado alguns valores, tá se perdendo alguns valores, por exemplo, de família, tá? Nós estamos perdendo isso, do respeito, tá?
Quando falo de respeito é o seguinte, qual é o respeito? O respeito ao professor, por exemplo. Né? Respeito ao líder. Respeito ao líder, né? Outra coisa, como é que tu pode entrar numa sala de aula e ficar com as pernas em cima da classe, né? Quando o professor está na sala. O seu professor é o professor. Na minha vida, eu sempre tinha que respeitar o professor, tinha que respeitar o padre, tinha que respeitar a polícia, tinha que respeitar todo mundo, né? Os pais, né? Na minha casa, até hoje, eu sento na cabeceira da mesa. Tá? Eu vejo os jovens hoje, onde é que tu quer sentar para os filhos? Não, peraí, o pai ou a mãe senta, depois eles vão sentar depois, tu entendeu? Tem que ter uma hierarquia. Então eu digo para os jovens, cuidem disso, respeitem, porque é o tipo da coisa. O mundo é cíclico, hein? Vai dar voltas e... Né? Eu sempre digo assim, eu tenho 6 netos, né? Então eu tenho a vantagem que eu posso deseducar os netos, né? Quem tem que educar é a responsabilidade dos pais. Eu, já como avô, eu e a minha mulher, como os avós, podemos deseducar, mas eles têm que educar, né? Na minha casa, nós sempre tivemos limites, e eu entendo que se as pessoas tiverem limites é importante. E uma dica que eu daria para os jovens é o seguinte, não se maltrate, tá? Com droga, com cigarro, com as coisas ruins da vida, porque isso aí realmente vai te criar problemas de saúde. Como nós conversamos na outra vez, também o senhor aprendeu a lidar com a doença. Para quem está em casa e muitas vezes fica queixoso, até está bem, mas encontra razões para dizer não estou bem, não vou para frente. O senhor nunca parou, mesmo precisando de ajuda, mas o senhor sempre teve uma dinâmica, uma energia muito forte. Para quem está em casa, o que o senhor diz relacionado a essa questão da parálise? As pessoas paralisam por qualquer coisa. Mas eu fico bravo quando alguém me diz que está cansado. Mas cansado de quê? Cansado de quê? Né? Tu entendeu? Se um jogador de futebol joga 90 minutos e ele não diz que ele está cansado, ele terminou o jogo, ele não está, né? Ele terminou um ciclo, né? Então é o tipo da coisa. Eu acho que as pessoas não têm que se queixar. As pessoas têm que se animar. Outra coisa, não reclame. Sabe aquele sujeito que tem os mosquitinhos em cima, onde ele vai andando, vem os mosquitinhos junto, né? Que está tudo ruim na vida, né? Está tudo ruim, vai ficar pior. Não, a vida, tu acorda de manhã, pô, tu tá vivo, hoje de manhã mesmo, uma manhã assim como qualquer dia, assim, tu pega pela manhã, tu acorda, tu vai para a rua, alguém... Oi, seu Clóvis, como é que vai? Tudo bem? Pô, que bom lhe ver caminhando, que bacana. E isso aqui é sensacional. Então, tipo da coisa, não fiquem parados, não fiquem, como é que se diz? Paralisados. Não fiquem paralisados. Vivam a vida, que a vida é fantástica. E para quem está em crise nas empresas, vocês devem ter enfrentado crises muitas. Porque empreender é assumir riscos, o senhor disse. Exatamente. Para quem está em crise na empresa, está desanimado? Tem uma máxima que é o seguinte, tu está andando a 80 por hora, faz o seguinte, não para o negócio, reduz, negocia com todo mundo, com os funcionários, com os clientes, com todo mundo, e procura fazer o seguinte, dá uma reduzida, mas continua com o teu negócio. Não desanima, não pode desanimar nunca, né? Uma empresa como a nossa, nós estamos agora numa guerra, né? Mas o meu avô e a minha avó passaram por 2 guerras mundiais, tá? Nós não passamos por guerra mundial, né? Então eu te digo o seguinte, e com muito menos recursos eles mantiveram viva a pequena ferraria que eles tinham, com 2 guerras mundiais. Por que nós, com todas as condições que nós temos hoje, nós vamos esmorecer? Não, vamos encontrar maneira. Não dá para vender produto de valor X, vamos vender com valor menor, tu entendeu? Vamos adaptando ao momento atual. E volto a dizer,
acreditem no negócio de vocês, não esmoreçam, não desistam. É fácil desistir das coisas e cair fora. Uma das palavras que também o senhor usa, o prazer de fazer bonito. O senhor gosta de coisas bem feitas, de eventos bem feitos. O senhor gosta de gente. O senhor já disse no outro momento que aquilo onde tem gente está quente. Essa característica e essa noção de fazer bonito sempre. A Tramontina certamente sempre fez isso também pela sua iniciativa. Não, foi assim. Quando eu fui a São Paulo, isso em 81, tá? Eu vi o mapping, tá? Na época, mapping, né? Hoje não existe mais. E eu disse para o meu pai, eu vou vender para esses caras. E o meu pai disse, mas nós não temos produto para esses caras, né? Para essa loja. Pai, mas nós vamos ter. E aí eu lembro que um dia eu estava em São Paulo, eu disse para o Celso Sá, que era o nosso representante na época lá, e eu disse, Celso, tá, vamos dar uma volta. Seu Celso, tá, eu era um guri, eu tinha 21 anos, 21, 22, tá, eu disse, seu Celso, vamos dar uma volta no mapping, Clóvis, o mapping, né, vamos lá. E eu peguei uma travessa que a Tramontina tinha de aço inox, botei na pasta e fomos para lá, né, 6 horas da manhã, chegamos lá no corredor, tá, e aí entrou dali a pouco, lá pelas 8 e pouco, entrou o Rubens Favero, um italiano, tá, que era diretor do mapping. Eu disse, o que vocês estão fazendo aí? Eu disse, não, nós somos da Tramontina, né? E eu logo peguei do bolso aqui, entreguei o meu cartão, né? Clóvis Tramontina, gerente, né? E aí, somos da Tramontina, estamos... Aí ele olhou, Clóvis Tramontina, mas o que tu é da Tramontina? Eu sou filho do presidente. A minha melhor característica que eu tinha era ser filho do presidente, né? Eu sou filho do presidente. Vem aqui, vamos entrar aqui. Aí entrei no escritório dele com o Celso Sá. O Celso Sá nunca tinha entrado no escritório do Rubens Favero, né? Aí ele começou, me pediu para mim contar um pouquinho da história, eu comecei a contar. A Tramontina não era nada. Nós éramos a 7ª, 8ª marca do mercado, na época a Tramontina não era nada. E tinha o grande concorrente nosso, era a Meridional e Zive Hércules, eram os dois maiores, né? E aquele dia, o dono da Meridional estava sendo atendido pela compradora, que era a Nadir Rossetto, tá? Que era a compradora do mapping. E aí ele disse, mas hoje a Nadir está atendendo o Werner, que é o dono da Meridional. Eu disse, não, mas nós só queríamos um momento aí para vender, né? Mas o que vocês têm? Não, nós temos uma travessa aqui. Aí ele chamou a Nadir. A Nadir conhecia o Celso Sá, né? E aí o Celso Sá me apresentou, né? Disse, esse é o Clóvis Tramontina, nosso novo gerente e tal. Muito prazer. Nós temos um... Ela disse, não, você não tem nada. Não, nós temos, puxei a travessa, disse, não tinha virola, né? Porque nós não tínhamos a viroladeira para fazer a dobrinha, para ficar mais forte, né? E nós não tínhamos a viroladeira. Então eu dizia que nós não fazíamos a virola para não ficar resíduo de comida, né? Esse era o meu argumento, né? Tá? E ela, louca para se livrar de mim, ela disse assim, tá bom, eu te compro 10.000 peças, mas eu quero o tamanho 18, 20 e 22, né? E me põe embalagem litografada. Puta, e na época se vendia tudo, porque não tinha nada de importado e tal. Que é embalagem litografada? Burro não era, eu anotei, mas não sabia o que era. Anotei na embalagem litografada. 18, 20 e 22, eu só tinha o tamanho 20, né? Eu anotei, peguei, anotei 10. Aí, quando saí de lá, eu disse pro Celso Sá, Celso, o que é essa embalagem? Eu vou te levar num cara que vai fazer a melhor embalagem de todos os tempos. E me levou no Vitor Caruso, que era da Flor de Maio, uma cartonagem Flor de Maio. Esse cara me fez uma embalagem que era um show. Ele cortou em pedaços de cartolina, o tamanho 22 e 18, para poder fazer a embalagem.
E eu peguei um ônibus em São Paulo, vim a Farroupilha negociar com o Dr. Mário, porque aí ele tinha que me fazer o tamanho 18 e o 22, né? E o Dr. Mário, não sei o que, tá, negociei com ele e disse, Dr. Mário, o senhor tem que fazer, né? Eu vendi. E ele viu aquele guri com todo aquele ânimo e me fez. Vendemos uma tonelada, nem sei quanto, foi uma loucura, entendeu? Então esse é o esse é o Clóvis empreendedor, tá? Aquela coisa assim. Tá? Clóvis, mais duas perguntas, se o senhor puder nos partilhar. Uma, eu estava pensando o seguinte, o senhor já viajou o mundo, conheceu muita gente, conversou com muita gente, partilhou experiências, recebeu também conhecimento, mas o senhor tem os valores parece que lhe acompanharam sempre. Aqui a questão é a seguinte, são muitas ideias que fazem a pessoa empreender e ter sucesso, ou são alguns valores que de alguma forma muita gente pode ter? Porque quando a gente pensa no Clóvis Tramontina, como é que ele fez, como é que ele tem todas essas intuições que aqui no livro vocês poderão ler, quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai ser uma riqueza muito grande. Mas eu queria exatamente fazer essa pergunta. São muitas ideias ou são poucas ideias? Porque quando o senhor fala de objetividade, olha, é isso, isso, isso. Não é muita coisa que a gente tem que pensar sobre o problema. Mas é assim, como é que são as ideias? Como é que surge uma ideia, né? Por exemplo, lá no início, a minha ideia era o seguinte, eu queria vender para o mapping. Eu queria entrar no mapping. E o meu pai, porque eu imaginava a Tramontina no mapping. Depois eu tive uma ideia, o seguinte, levar a Tramontina para a televisão, na época. Hoje a televisão não é mais... Ninguém aprovava o senhor. Ninguém aprovava, né? Pô, televisão custa caro e tal. Eu disse, mas nós vamos falar com 70 milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? E era um negócio assim meio maluco, né? Vamos fazer, e te limpava o caixa no outro dia quando tu botava aí o Clóvis, as ideias do Clóvis são interessantes, vamos ouvir e tal. Claro, eu tive o apoio, né? Porque se não tivesse o apoio do pessoal de aportar grana, né? Botar dinheiro na propaganda, etc., não tinha acontecido. E a Tramontina, a grande conquista na minha gestão foi a marca, tá? A marca, eu diria o seguinte, que tudo, porque é o seguinte, hoje a Tramontina pode fazer qualquer coisa, hoje, né? Não na época. Hoje, se tu quiser fazer quem diria que a Tramontina ia ter porcelana? Agora nós vamos ter porcelana, né? De altíssima qualidade, né? Então, isso é a Tramontina. Como tu disseste antes, Padre Ezequiel, o prazer de fazer bonito. A Tramontina quer que o nosso cliente, o consumidor, quando usar um produto da Tramontina, ele faça bonito. Tá? Isso que é não é a Tramontina fazer bonito, nós queremos que o nosso cliente faça bonito. Aí está atendido tudo isso. Bom, para concluir, eu queria agradecer, mas também perguntar, o senhor deve agradecer todo dia? A primeira coisa que eu faço de manhã e à noite. Agradecimento? Sim. O senhor pede ainda alguma coisa para Deus? Sim, todos os dias. O que o senhor pede? Primeiro, saúde para os meus netos, meus filhos e igualdade social mais humana. Por exemplo, o mundo vive agora... Eu sempre imaginava que o terceiro milênio, nós seríamos um milênio de paz, um milênio de prosperidade, né? Nós estamos entrando no milênio estamos voltando à época das barbáries, né? Voltamos a ter guerra, coisa que isso aqui nem se imaginava ter esse tipo de coisa, né? Então, ter guerra por falta de lideranças, né, Padre Ezequiel? Por falta de lideranças. Se o mundo tivesse líderes mais fortes, eu tenho certeza que a guerra não aconteceria, né? Porque não tem lógica, né? Não tem lógica. Nós queremos o bem das pessoas. Todas as pessoas querem o bem das pessoas. Então, eu sou uma pessoa assim que eu sou um sujeito otimista,
tá? Eu sempre vejo o lado positivo das coisas, Deus só quer o bem das pessoas. Deus, às vezes o pessoal diz assim, né? Não, o acidente, mas foi o Deus. Não, Deus não quer isso aqui. Deus quer as coisas boas da vida, tu entendeu? Com certeza. Deus quer a alegria, quer, né, prosperidade das nações, né? E é uma coisa assim que nós temos, o mundo, não vamos esquecer de uma coisa. No mundo nós temos quase 8 bilhões de pessoas, mas nós temos quase 7 bilhões que são pobres. Tá? Permita-me, eu ia falar disso, porque o senhor mencionou várias vezes, o senhor tem uma preocupação grande com os pobres. Fala um pouco disso. Muito, porque é o tipo da coisa, né? Vamos pegar um país como o nosso. Você tem uma coisa que eu comungo em gênero e número com o presidente Lula, é o seguinte, ninguém pode passar fome no nosso país. Me desculpe, com toda essa terra que tem, não pode, tá? Eu tenho um pequeno sítio de 2 hectares que ganhei do meu pai e da minha mãe quando eles faleceram, tá? 2 hectares. Eu não compro fruta, não compro verdura nenhuma, porque em 2 hectares aí tem tudo. Então é o tipo da coisa, ninguém pode passar fome. Isso é o número 1, tá? Outra coisa que eu vejo assim, até falei um dia com o presidente Bolsonaro, eu disse, faz um programa habitacional grande, mas não para produzir 500 mil casas, nós temos que produzir 4, 5 milhões de casas nesse país, porque as pessoas têm que viver. A gente vê algumas catástrofes que aconteceram agora, mais recentemente no Rio de Janeiro, né? Outros, tu vê aquelas enchentes, e aí tu vê a pobreza que está no nosso país, né? A pobreza que está no... Claro que nós passamos por uma pandemia, agora tem os efeitos da guerra, mas nós temos que mudar esse cenário. Eu vou lhe contar uma coisa, Padre Ezequiel. Sim. Agora nós estamos inaugurando uma fábrica de porcelana na cidade de Moreno, fica a uns 40 quilômetros de Recife, né? Uma cidade pobre e tal. Eu disse para o pessoal, vamos bater uma fotografia dessa cidade hoje, tá? E nós vamos bater daqui 5 anos a fotografia dessa cidade, com geração de emprego, né? Esse é o melhor movimento social que tu pode fazer em gerar emprego. Tu gerando emprego, vai ser... O prefeito de lá me disse assim, porque um dia eu disse assim, o que o senhor precisa da Tramontina aqui mais, que nós podemos lhe ajudar? O senhor já está fazendo o melhor que nós queríamos, emprego, né? Tem 300 pessoas, e detalhe, tem 40 pessoas mais ou menos lá que eu vi, tá? Que estão em já curso superior com uma cidadezinha lá do interior de Pernambuco, hein? Tá? Com umas meninas, uns guris, gente jovem, com curso superior de engenharia tal, fora as outras universidades, né? É sensacional, é gente que quer crescer, quer ter uma oportunidade. Então nós temos que dar oportunidade para as pessoas. Bom, eu estou muito feliz e agradecido e honrado pela sua acolhida, pela sua partilha. Eu desejo que o senhor tenha vida longa. Obrigado. Vida longa, feliz o senhor já é, porque uma pessoa que quer viver é feliz, né? O senhor tem a família como a base, depois tem uma grande família, que é a família Tramontina, e tantas pessoas que o senhor criou relacionamento, porque o senhor é, por excelência, um ser de relacionamentos, né? Então, eu agradeço a Deus por esse momento, espero ter ajudado.